Tratar hoje da matéria de recurso de apelação, que é um recurso de grande importância, é um recurso de larga utilização no processo penal, ou seja, um recurso no sentido amplo, né? Porque nós verificamos que no processo penal, na grande maioria das vezes, que nós temos a sentença condenatória absolutória, portanto, de sentença condenatória absolutória cabe recurso de apelação. Mas, para tanto, né, faz-se necessário, primeiro, uma parte histórica do recurso de apelação, que vem da palavra appelatio, ou seja, dirigir a palavra a alguém. Então, esse recurso remota, né, da época imperial, onde uma pessoa que sofria uma condenação se dirigia a um imperador pedindo o reexame, a modificação daquela decisão. É lógico que com o passar do tempo, o imperador, dividindo as funções entre seus subordinados, passou então a ser dirigido a outras pessoas que eram de confiança do imperador e subordinado ao imperador. Daí então passou-se a chamar o recurso de apelação de recurso hierárquico, né? Ele era endereçado a um dos subordinados do rei, que tinha a competência para tanto, e iria examinar aquela decisão, se ela deveria ser mantida ou se ela deveria ser reformada. Daí, então, appelatio vem de dirigir a palavra a alguém. E aqui nós vamos estudar desse recurso, com esse recurso de amplo aspecto, né, no processo penal, onde toda matéria apreciada em primeiro grau será devolvida à apreciação para o Tribunal Superior, né? Desde que haja recurso, é lógico, né? Isso não é automático, a não ser em relação ao recurso ex officio, ou remessa obrigatória, remessa necessária, ou simplesmente recurso de ofício, tá? Mas os recursos são, em regra, voluntários, né? Ninguém é obrigado a recorrer. A parte tem o direito de recorrer, a faculdade de recorrer, mas não estão obrigados a recorrer, né? Então, falamos um pouquinho a história do recurso de apelação. Agora, a previsão desse recurso que nós vamos estudar, ela está descrita aí no artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, que diz que das sentenças absolutória e condenatória, cabe o recurso de apelação. Então, falou que a sentença absolutória ou condenatória não tem nem que pensar, né? O recurso correto é apelação. Agora, nós temos outra lei especial, ou o próprio código pode determinar outras hipóteses de interposição do recurso de apelação. Por exemplo, o artigo 416 diz: da absolvição sumária e da impronúncia cabe apelação. A impronúncia da absolvição sumária, artigo 416, cabe apelação. Mas a impronúncia já foi objeto de impugnação via recurso em sentido estrito. É que foi modificado. Passou a ser possível você impugnar uma decisão que impronuncia o réu através do recurso de apelação. Então, toda sentença condenatória ou absolutória. E a sentença absolutória, ela pode ser absolutória própria ou pode ser uma absolutória imprópria. O que é absolutória imprópria? Quando o juiz absolve e aplica medida de segurança. O juiz absolve e aplica medida de segurança. Essa é uma sentença absolutória imprópria, que desafia também o recurso de apelação. Tá certo? E a outra forma que nós temos da possibilidade de você interpor recurso de apelação é com fundamento no inciso 2 do Código de Processo Penal. Caberá apelação das decisões definitivas ou com força de definitivo. Bom, mas aí vocês vão falar assim, mas uma sentença que concede a extinção da punibilidade pela prescrição é uma sentença definitiva, é uma sentença terminativa de mérito.
É uma decisão interlocutória mista terminativa. Mas como que cabe apelação? Aliás, será que cabe a pergunta? Será que cabe apelação? Não cabe. Por que que não cabe? Porque está previsto como hipótese de cabimento do rese. Tá? Então, esse cabimento da apelação, quando tiver uma sentença definitiva ou com força de definitiva, você só pode usar a apelação se não estiver previsto nas hipóteses do 581. Porque se a sentença estiver com força de definitiva ou mesmo definitiva, esse exemplo que eu dei, a extinção da punibilidade pela prescrição, é uma sentença, mas você não pode interpor recurso de apelação. Por quê? Porque está previsto como hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Então não cabe apelação. Portanto, a apelação nesse caso ela será residual em relação ao recurso em sentido estrito. Tá certo? Agora, entre o recurso em sentido estrito e a apelação, prevalece a apelação. É o exemplo do artigo 593 que eu exemplifiquei para vocês. Vamos imaginar que o juiz nega a suspensão condicional da pena no processo de conhecimento. Quando que ele vai fazer isso? É na sentença. Então, nas alegações finais você pede, olha, se o réu for condenado, seja aplicada então a suspensão condicional da pena em favor do réu. Aí o juiz condena o réu e nega a suspensão condicional da pena. Se você for lá no código, no artigo 581, vai estar lá, cabe recurso em sentido estrito da decisão que negar a suspensão condicional da pena. Bom, mas isso foi feito na sentença condenatória. E de sentença condenatória cabe o quê? Apelação. Então você não pode usar o recurso em sentido estrito. Esses dizeres estão contidos no artigo 593, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Tá? Então é importante essa questão. Eu vou dar alguns exemplos. Quando caberá apelação com fundamento no inciso 2, e não caberá o recurso em sentido estrito. Tá? Por exemplo, toda vez que o juiz julgar um processo de reabilitação criminal, ele vai dar uma sentença dizendo que o sujeito está reabilitado ou não. Essa sentença, ela não está prevista no artigo 581, então não cabe rese. Ela não é condenatória e não é absolutória. Sobra o que então? Sentença definitiva ou com força de definitiva? Sobra apelação com fundamento no inciso 2 do Código de Processo Penal. Toda vez que o juiz julgar um pedido de justificação, ele indeferiu um pedido de justificação para fazer uma prova em sede de revisão criminal. Então, para que eu possa entrar com a revisão criminal, eu tenho que primeiro fazer uma justificação prévia para ouvir umas testemunhas que eram desconhecidas à época do fato. Então, eu tenho uma prova nova e vou entrar com a justificação criminal perante o juiz que proferiu a condenação. E o juiz indefere esse pedido de justificação. Nesse caso, ele vai ser uma decisão mista, né, uma interlocutória mista, que vai esgotar aquele incidente, que é a justificação. Ele vai esgotar. Dessa decisão não está previsto como hipótese de cabimento de rese. Então não cabe rese. Bom, mas se não cabe rese, é uma decisão interlocutória? É definitiva ou com força de definitiva? Então, portanto, cabível o recurso de apelação. Que indeferir pedido de explicações nos termos do artigo 144 do Código Penal nos crimes contra a honra, toda vez que o juiz indefere o pedido de explicações, é uma decisão que encerra aquele seu pedido. É uma decisão que tem força de definitividade. Então, não é cabível rese porque não está previsto no artigo 581. Não é sentença condenatória e nem absolutória. Então, só pode ser apelação com fundamento no inciso 2. Não é verdade? Então, quanto a isso, não tenha dúvida. Por exemplo, o juiz que julga um incidente de restituição de coisas apreendidas, que julga um pedido de levantamento de sequestro ou hipoteca legal. Dei 3 exemplos. Julga um pedido de levantamento de hipoteca legal que foi aplicado em relação aos bens do autor do crime, né?
ele indeferiu o pedido de hipoteca legal que está previsto no Código de Processo Penal, decisão mista, interlocutória, não está previsto no artigo 581 e não é uma sentença condenatória absolutória. Então, cabe apelação com fundamento no 592, o 593, inciso 2. Tá certo? Levantamento do sequestro. Foi sequestrado os bens do autor do crime. Aí você faz um pedido de levantamento desse sequestro, o juiz vai indeferir tal pedido. Então, nós temos uma decisão nesse incidente, né? Ela é definitiva para esse incidente. Ela não vai encerrar o processo, mas esse incidente vai ser extinto. Então, é uma decisão definitiva, que não cabe recurso em sentido estrito. Portanto, cabe apelação com fundamento no artigo 593, inciso 2. A outra hipótese, um incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, foi apreendido vários materiais aqui no meu escritório, na minha casa, que não tem nada a ver em relação ao crime. Eu vou fazer um pedido de restituição dessas mercadorias que foi apreendido. É um incidente. Instaura um incidente que chama incidente de restituição de bens apreendidos. Nesse incidente, o juiz dá uma sentença dizendo que não vai restituir os bens. A pergunta é: está na hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito? Não. É sentença condenatória ou absolutória? Não. Então, se é uma decisão que põe fim ao incidente, só restaria, então, o fundamento do artigo 593, inciso 2º, para você propor o recurso de apelação. Tá? Então, isso deve ficar bem claro. Nós não temos como exemplificar todas as hipóteses, exemplificamos algumas. Por exemplo, a decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, se for em sede de juizado especial, nós estamos diante de uma apelação, de um recurso inominado, que é a mesma coisa, você falar recurso inominado ou apelação é a mesma coisa. Então, se o juiz rejeita a denúncia ou a queixa, num procedimento sumário ou ordinário, que não seja de competência do juizado especial, o recurso cabível é recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal. Se for essa rejeição da denúncia ou da queixa em sede de juizado especial criminal, nós estamos diante, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099 de 95, da hipótese de cabimento de recurso de apelação, ou também conhecido como recurso inominado. Tá? As leis especiais também podem tratar questões tanto de natureza material quanto de natureza processual. E na parte processual, ela dizer qual o recurso cabível. Né? Porque decisões que julgam em primeiro grau, um mandato de segurança, concedendo a segurança ou denegando a segurança pleiteada. Nesse caso, a própria lei diz que dessa decisão cabe recurso de apelação. Já o habeas corpus da decisão de primeiro grau que concede ou denega habeas corpus, não cabe apelação. Por que não cabe apelação? Porque essas duas hipóteses estão contidas no artigo 581, que são hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Por isso que não cabe apelação. Se não tivesse previsto no artigo 581 e se não fosse, não é uma sentença absolutória ou condenatória, é simplesmente uma decisão que concede ou denega habeas corpus, você ia vislumbrar a possibilidade de entrar com uma apelação com fundamento no 593, inciso 2. Mas por que você não faz? Porque essas duas hipóteses estão previstas como hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, contidas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Tá certo? Tudo bem? Então, nós podemos interpor a apelação com fundamento no artigo 593, 1, de sentenças absolutórias ou condenatórias. Absolutória própria ou imprópria. Própria quando o juiz absolve e não tem nenhuma consequência. Imprópria, quando ele absolve e aplica medida de segurança. Nos crimes de detenção, ele vai aplicar tratamento ambulatorial e nos crimes apenados com reclusão, ele vai aplicar obrigatoriamente internação em hospital de custódia, ou seja, manicômio judiciário. Certo? Tudo bem? E fundamento no inciso 593.2, toda vez que tiver uma decisão definitiva ou com força definitiva, que não seja condenatória nem absolutória e que não esteja prevista no rol do artigo 581. Aí sobra o quê?
sobra a apelação com fundamento no artigo 593, inciso 2. Então, às vezes, esse artigo 593, inciso 2, às vezes dificulta um pouco, às vezes a pessoa vai equivocar com o reze, então até justifica aí o juiz receber o seu recurso em sentido estrito como apelação, dando aí, aplicando aí o princípio da fungibilidade recursal. O que não pode é ter erro grosseiro, né? O juiz denega um habeas corpus, você interpõe uma apelação. Está escrito no artigo 581, não há divergência doutrinária. Então estamos diante de um erro grosseiro. Agora o juiz julga, por exemplo, um processo e extingue o processo pela coisa julgada. Qual o recurso que cabe? Não é a sentença absolutória condenatória. Será que é sentença com força definitiva ou com força definitiva? Quando ele julga procedente a exceção de coisa julgada e extingue o processo? É uma sentença definitiva. Mas, portanto, ela está prevista no artigo 581, inciso 3º do Código de Processo Penal. Portanto, desafia o recurso de sentido estrito e não apelação. Tá vendo? É assim que vocês devem interpretar. Primeiro tem que buscar se essa decisão definitiva ou com força definitiva, se essa sentença definitiva ou com força de definitiva está contida no artigo 581. Nenhum desses exemplos que eu dei está. Decisão que julga a reabilitação, decisão que julga incidente de restituição de coisas apreendidas, decisão que indefere pedido de levantamento de hipoteca legal, de sequestro. Tá? Todas essas hipóteses não estão previstas no artigo 581 e são decisões definitivas ou com forças de definitivo. Portanto, desafio o recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso 2. Tudo bem? Bom, e outro tipo de apelação, aqui é só uma descrição dos tipos de apelação que nós vamos estudar. Existe a apelação também com fundamento no inciso 3º do artigo 593, letra A, B, C e D, que são as apelações das decisões proferidas pelo tribunal do júri. Toda vez que uma decisão houver nulidade posterior à pronúncia, toda vez que o juiz julgar contra texto expresso em lei ou contra a decisão proferida pelo jurado, e toda vez que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, e mais uma hipótese da letra C, que nós vamos estudar também, nas hipóteses de cabimento de apelação das decisões proferidas pelo tribunal do júri. Nós podemos chamar esse inciso 3º, letra A, B, C e D, de apelação de forma vinculada, porque em se tratando de julgamento dos crimes de competência do tribunal do júri, proferidos pelo plenário do tribunal do júri, pelo conselho de sentença, não é a primeira fase, porque a primeira fase desafia vários recursos. Primeira fase, o juiz pode pronunciar, desafia reze. Artigo 581, inciso 1. Se ele impronunciar, desafia apelação, artigo 416. Se ele absolver sumariamente, desafia apelação, 416. Se desclassificar para um crime que não é da sua competência, desafia artigo 419, que está no 419 do Código de Processo Penal, que caberia então recurso em sentido estrito com fundamento no artigo 581, inciso 2 do Código de Processo Penal. Tá certo? Estou falando da segunda fase. A segunda fase, quando o réu é condenado ou ele é absolvido, o Ministério Público pode recorrer, ou ele é parcialmente, a ação é parcialmente julgada procedente, condena em um crime, absolve em outro, nesse caso, a apelação ela é vinculada, ou seja, você tem que indicar qual o fundamento da sua apelação. Estou recorrendo com fundamento no inciso 593, letra A e B do Código de Processo Penal. Estou recorrendo com fundamento no 593, letra D do Código de Processo Penal. Isso é apelação de forma vinculada. Como é o recurso especial extraordinário?
No artigo 105, salvo engano, inciso 3º também da Constituição Federal, são 3 hipóteses de cabimento e recurso especial. Isto é, forma vinculada. Você só pode promover o recurso especial se estiver com fundamento em uma daquelas 3 hipóteses contempladas na lei. E o recurso extraordinário também, o 102, inciso 3º, letra A, B, C e D, que são 4 hipóteses de cabimento lá na Constituição Federal. Também é um recurso extraordinário que ele tem fundamentação vinculada. Eu não posso interpor um recurso extraordinário fora daquelas 4 hipóteses contempladas na Constituição Federal. Então, aqui também, as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, eu não posso fundamentar a minha apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri fora das 4 hipóteses contempladas nas letras A, B, C e D do Código de Processo Penal. E isso é apelação de forma vinculada. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Vamos falar agora algumas formas de apelação em relação, primeiro, em relação ao rito. Como que pode ser a apelação em relação ao rito? Ela pode ser sumária, né? E ela pode ser também ordinária. Será ordinária quando o crime for apenado com reclusão, né? Aí aplica a regra do artigo 613, cujo processamento será observado lá no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. E se o crime for apenado com detenção, nós falamos que nesse caso a apelação ela seguirá o rito sumário. Os crimes apenados com detenção, artigo 610 do Código de Processo Penal, que trata das apelações, o rito da apelação sumária. O que muda aí é só o prazo e o tempo que o procurador tem e que a defesa tem para fazer a sustentação oral, tá? E a apelação, ela não tem a característica do recurso em sentido estrito no que se refere ao juízo de retratação. O recurso de apelação, ela não tem essa possibilidade do juiz se retratar. Não existe esse juízo de retratação, esse efeito diferido, iterativo ou regressivo. Ela não tem. O juiz não pode modificar a sua decisão, tá? A não ser aperfeiçoá-la através dos embargos declaratórios, ou corrigir erros de ofício ou inexatidões materiais que ele pode fazê-lo de ofício, tá? Independentemente de provocação de qualquer das partes. Então nós falamos quanto ao rito, a apelação ela pode ser sumária e pode ser ordinária. No que se refere ao juizado especial, artigo 82 da Lei 9.099 de 95, nós falamos que lá nós temos o rito sumaríssimo, né? Observando o princípio da celeridade que norteia o juizado especial, né? O processo deve ser rápido, então lá podemos falar que tem um rito sumaríssimo, o recurso de apelação frente ao juizado especial criminal. Então falamos apelação quanto ao rito. E quanto à extensão? Quanto à extensão, a apelação ela pode ser plena, total, ou ela pode ser não plena ou parcial. O que seria isso quanto à extensão, quanto ao alcance do seu pedido? Isso significa o quê? Que eu posso delimitar o meu recurso. Vamos imaginar que o juiz condenou meu cliente à organização criminosa e tráfico. Eu posso decidir, olha, eu não vou recorrer sobre a condenação de organização criminosa. Eu vou recorrer somente em relação ao tráfico de entorpecentes. Eu posso delimitar esse alcance do meu recurso? Posso. Eu posso delimitar esse alcance. E isso eu faço na interposição do recurso. Eu estou dizendo, se eu estou inconformado com todo o julgado ou com somente parte do julgado, então eu vou dizer que eu estou interpondo a apelação de forma parcial ou de forma não plena, né? Por exemplo, eu posso, numa sentença condenatória, recorrer, apelar da sentença condenatória para que a mesma seja modificada frente ao Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal
tão somente visando o quê? A mudança do regime de cumprimento da pena, ou somente a diminuição da pena. Eu posso concordar que os indícios de autoria e materialidade com a sentença condenatória, mas eu não concordo com a pena que foi aplicada. Eu acho que a pena deveria ser próxima ao mínimo e o juiz deu próximo ao máximo. Então eu vou recorrer indicando que não conformo parcialmente com o julgado nesses termos. Ou eu vou recorrer somente em relação ao regime. Eu entendo que o juiz deveria fixar, nos termos do artigo 33, 51, que remete ao 59, deveria ter fixado o regime inicial de cumprimento semiaberto. E ele fixou o regime fechado. Então eu vou recorrer só em relação ao regime. Isso então eu estou falando de uma apelação parcial. Se a defesa não delimita se é total ou parcial, e aí em benefício pró-réu, o juiz vai receber como apelação total, como inconformismo total. Tá? Agora, o Ministério Público ele deve delimitar o seu apelo na interposição. A defesa não, a defesa ela já pode ser um entendimento doutrinário. A defesa pode falar que quer apelar e depois ela delimita o seu apelo nas razões de apelação. Mas o promotor não. O promotor deve delimitar o seu apelo na interposição, quando ele diz que quer apelar. Porque nós verificamos que aqui na apelação, como no recurso em sentido estrito, eu posso fazer em dois momentos distintos. Eu posso interpor, depois eu vou esperar e vou receber uma intimação que eu tenho 8 dias de prazo para apresentar as razões do recurso. Então, eu posso interpor tudo junto? Posso. Eu posso só interpor depois do juiz me intimar para apresentar as razões? Sim. Exceto no juizado especial, que lá não tem essa possibilidade. No juizado especial você tem que interpor já apresentando as razões. Tá certo? Tudo bem? Bom, e nós temos também a apelação quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito, ela pode ser principal, quanto ao apelante, ela pode ser principal ou ela pode ser supletiva. Aqui nós estamos falando da ação penal pública. Então, de acordo com a Constituição Federal, compete ao Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. Então, e ele não está obrigado a recorrer, mas se ele apresentou o recurso, ele não pode mais desistir nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal. Tá? Então, ele é a parte principal. Então, se ele apela, nós falamos que essa apelação é uma apelação principal. Ela será subsidiária. Quando que ela será subsidiária? Quando o Ministério Público não apresentar a apelação no prazo que a lei fixa, o ofendido ou seu representante legal, ou seja, aquelas pessoas enumeradas lá no artigo 31 do Código de Processo Penal, poderão apresentar esta apelação supletiva. Tá? Isso tanto no juiz singular, decisão do juiz singular que julga extinta a punibilidade pela prescrição ou por outra causa, né, que aí existe a possibilidade que remete lá no recurso em sentido estrito, lembra? Que o ofendido ou seu representante legal pode recorrer quando da extinção da punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa, só que aí não cabe apelação, cabe rege. Aqui nós estamos falando da apelação. Então, toda vez que o Ministério Público não interpõe apelação nos crimes de competência do tribunal do júri, é possível, e também do juiz singular, quando é uma sentença com força definitiva ou definitiva que não esteja na hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito, é possível que você interponha, então, a apelação supletiva. Quem vai interpor? O ofendido ou seu representante legal. Ah, mas precisa do advogado? É lógico. O advogado vai funcionar como assistente de acusação. É através do advogado. Se não tem condição, vai na defensoria, o defensor vai atuar como assistente de acusação, ou nomeia um advogado que pertence ao convênio da Defensoria Pública. Tá certo? Então, tudo isso está lá no artigo 598 do Código de Processo Penal, que fala da apelação
supletiva, que depois nós vamos comentar sobre o prazo, que o prazo é diferenciado e há uma grande discussão sobre esse prazo que o ofendido ou seu representante terá na figura do assistente de acusação para interpor a apelação subsidiária quando o Ministério Público não apela no prazo legal que ele tem, que é no prazo legal de 5 dias. Isso somente em crime de ação penal pública, certo? E por último, nós temos também a apelação voluntária, né, e a apelação necessária. Voluntária, né, quando as partes podem recorrer ou não. Aí nós falamos que quanto à oportunidade. Então nós falamos quanto ao rito, quanto ao sujeito, quanto ao alcance e agora quanto à oportunidade. Quanto à oportunidade de recorrer ou não, ela pode ser voluntária e pode ser obrigatória. Será obrigatória toda vez que existir a obrigatoriedade do juiz recorrer de ofício. Por exemplo, da sentença de absolvição sumária, o recurso, o juiz deveria, antes da reforma, recorrer obrigatoriamente de sua decisão, remeter à instância superior. Hoje não tem mais. Alguns, pelo princípio acusatório que rege o processo penal, alguns doutrinadores e alguns juízes por aí entendem que não existe essa questão mais de o juiz recorrer da sua própria decisão, que esse comando do Código de Processo Penal ele é incompatível com a Constituição Federal que trata do processo acusatório. Tá? Mas ainda está previsto, por exemplo, toda vez que o juiz julgar uma reabilitação criminal, cabe apelação. Tá? E as partes não recorreram. O promotor não recorreu, né? E o requerente lá da reabilitação também não recorreu porque não tem interesse. O juiz, mesmo assim, está obrigado a remeter a apelação para ser apreciada pelo tribunal. Isso pensando assim numa proteção da própria sociedade. Ele é obrigado a remeter para o tribunal, artigo 574 do Código de Processo Penal, a julgar reabilitação criminal. Tá certo? E outra hipótese, que é necessário a remessa obrigatória, mas aí não cabe apelação, cabe recurso em sentido estrito, toda vez que o juiz concede o habeas corpus. Então, se ele concede o habeas corpus, ainda que não haja recurso em sentido estrito, o juiz é obrigado a recorrer de sua própria decisão e enviar os autos para o tribunal confirmar ou não aquela decisão proferida pelo juiz. A mesma coisa no civil, no processo civil, quando o juiz julga procedente uma ação contra a fazenda pública, ele não tem que remetê-la de ofício para ser verificada pelo tribunal, se mantém ou se reforma aquela, ainda que não tenha recurso voluntário, para que se dá efetividade à coisa julgada material, sob pena de não ter eficácia de coisa julgada material, é necessário o recurso ex officio. Tá? Então aqui nós temos no caso arquivamento de inquérito nos crimes contra a economia popular também, é necessário que se remeta os autos ao tribunal em se tratando de remessa obrigatória. Tá certo? Então falamos do recurso ex officio e aqui nós falamos da apelação, então, quando ela é obrigatória. Nós exemplificamos o artigo 746, que nesse caso o juiz é obrigado a recorrer da sua própria decisão, ainda que não tenha recurso da parte interessada, que se ele julgou procedente a reabilitação, o Ministério Público poderia ter interesse recursal, mas ele não é obrigado a apelar. Mesmo assim, o juiz teria que mandar a apelação para que ela mesma seja analisada pelo tribunal, seja Tribunal de Justiça Estadual, seja Tribunal Regional Federal, se o crime for da competência da Justiça Federal. Tá bom? Então nós falamos aí das várias formas de apelação. Tá certo? Agora nós vamos falar da legitimidade. Quem tem legitimidade para promover a apelação? Tá? O Ministério Público é parte legítima para promover ação? Ele tem legitimidade para promover a apelação? Sim, ele é parte legítima. A próprio direito de recorrer, a parte deve ser sucumbente e coincide
com a posição de parte. Então, o Ministério Público não é obrigado a recorrer, mas ele tem legitimidade para recorrer. Tá? A partir do momento que ele interpõe o recurso e delimita a sua interposição, ele não pode nem modificar e também ele não pode desistir. O artigo 576 não autoriza esta desistência, tá certo? Mas nós verificamos já exemplificamos isso, que o Ministério Público, lá na Teoria Geral dos Recursos, o Ministério Público não pode recorrer de sentença de absolvição no caso de ação penal privada. Então, vamos imaginar, tem o querelante e o querelado. O juiz absolveu o querelado. O apelante, então, teria o direito de recorrer. Ele não recorre. O Ministério Público não pode recorrer. Apesar que na ação penal privada é obrigatória a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei. A participação dele é obrigatória na ação penal privada, velando pelo princípio da indivisibilidade. Mas, nesse caso, ele não pode apelar dessa sentença absolutória. Por quê? Porque vige na ação penal privada o princípio da disponibilidade. Eu, como querelante, e agora como apelante, eu posso apelar e desistir do recurso. Já o Ministério Público não pode apelar. Se eu tenho condição de dispor, eu nem sequer sou obrigado a apelar, eu posso deixar transcorrer em algo o prazo e pronto. Porque vige o princípio da disponibilidade na ação penal privada, motivo pelo qual o Ministério Público não poderá recorrer em favor do querelante. Agora, há discussão doutrinária que, em favor do querelado, se ele verificar uma injustiça, que antes de parte, aliás, ele não é parte, mas é fiscal da lei, ele teria legitimidade para apelar em favor do querelante, do querelado, evidentemente, se não houver recurso amplo do querelado. Tá? Ele pode apelar até mesmo em favor do réu. Tá? Vamos imaginar que o juiz, o promotor pede lá que seja a pena fixada no mínimo legal, tendo em vista que a primariedade, bons antecedentes, nenhuma conduta que possa desabonar, então a pena deve ser condenada nos termos da denúncia, fixando a pena mínima e o regime inicial fechado para o cumprimento, início e cumprimento da pena. E aí o juiz dá a pena máxima. O réu não recorre, o promotor não poderia recorrer, não é promotor de justiça no âmbito estadual. Lá também não. No federal, promotor de justiça só com uma outra denominação. Lá chama-se procurador da República. Mas ele teria, na condição de fiscal da lei, o direito de interpor essa apelação em favor do condenado. Há algumas discussões doutrinárias. Mirabetes, por exemplo, entende que não, que ele não teria, seria incompatível aí com o processo acusatório, com a questão da sucumbência, ele não seria sucumbente, portanto, ele não poderia apelar em favor do condenado. Mas a jurisprudência tem entendido que sim, né? Mesmo antes de ser parte, ele é o fiscal da lei. Então, e se ele acha que aquela sentença condenatória foi injusta, nada impeça que ele proponha o recurso de apelação. Tá certo? Então, ele deve delimitar o seu apelo quando? Na interposição e não nas razões. Tá? E lá no tribunal, o tribunal, quando julgar um apelo do Ministério Público, ele também não poderá julgar extra petita, né? Julgar além daquilo que foi colocado. Se o promotor não recorre do regime semiaberto fixado, ele não fala nada sobre o regime fixado, só recorre em relação à parte de um outro crime, o tribunal não pode mexer naquele regime para colocar um regime mais gravoso, porque ele estaria julgando além daquilo que foi pedido pelo Ministério Público. Agora, ele pode decidir, ainda que o Ministério Público tenha recorrido, ele pode decidir alguma situação que favorece o réu. O Ministério Público recorre pedindo o aumento de pena, e o tribunal pode entender que é caso de absolvição. Ele pode, né? Pelo princípio da verdade real, o Ministério Público recorre pedindo o aumento da pena, né? E o tribunal pode reformar a decisão, né? Ainda que não haja recurso da defesa. O tribunal pode reformar essa decisão absolvendo, diminuindo a pena, reconhecendo circunstância
atenuantes, né, ou causa geral ou especial de diminuição de pena, tá certo? E quando que instaura um incidente de insanidade mental, o juiz nomeia um curador, e esse curador também tem legitimidade para recorrer. Quem lê aí o artigo, na hipótese do artigo 149 do Código de Processo Penal, para não ficar nenhuma dúvida, quem pode ler? Por gentileza, 149. Vamos lá. Peço que sempre vocês deixem o código aberto aí na minha... Tá? Não, só para deixar só nessa hipótese. Essa hipótese de incidente, quando o juiz nomear um curador, e esse curador terá legitimidade também para recorrer. Né? É lógico que o curador sempre terá que ter capacidade postulatória, né? Só através do advogado. Tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho da interposição e a questão da divergência entre a vontade do réu em apelar e a vontade do advogado. Já falamos isso até o semestre passado, já falei isso na teoria geral. Então, nós verificamos que prevalece a vontade técnica, de acordo com a jurisprudência. Se o réu não quiser recorrer, né, e o advogado interpor o recurso, o juiz vai receber o recurso, porque o advogado que tem o conhecimento técnico. Agora, para a doutrina e a maioria... deixa eu... então, deixa eu só terminar essa parte. Então, a doutrina entende que deve prevalecer a vontade do réu, recorrer ou não. Por quê? Sobre o argumento, quem pode o mais, pode o menos. Se o réu pode até revogar os poderes outorgados ao advogado, que dirá que seja respeitada a sua vontade de não apresentar o recurso. Tá? Então, esse é o posicionamento doutrinário. Mas é lógico que o juiz vai sempre receber, o tribunal vai sempre receber. Né? Mas a doutrina é contra. Mas resta o réu, com uma técnica muito simples, ele resolve isso. O que ele faz? Eu não quero recorrer, meu advogado recorreu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um outro advogado, ele vai lá e desiste do recurso que eu acabei de interpor. E a desistência é uma causa extintiva do recurso. Nesse caso, resolveu o problema. Vai prevalecer a vontade dele de não querer recorrer. Mas se isso não foi feito, o recurso vai chegar ao tribunal, exceto se pegar um desembargador que entende, não, eu acho que a doutrina está certa. Se ele não quer recorrer, deve prevalecer a vontade dele, não vou admitir o recurso, por faltar o interesse recursal aqui em recorrer. Falta o interesse, ele não quer recorrer, então ou ele renunciou, ou ele quer desistir do recurso, não tem problema. Ainda que o advogado não concorde, eu vou considerar o argumento do réu, do apelante. Mas isso não tem prevalecido na jurisprudência. Eles têm admitido e têm julgado. Por quê? Mesmo porque só quando a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar a pena, porque não existe a possibilidade da reformatio impejus. Ou seja, não existe reforma para piorar a situação do réu quando somente a defesa recorre. No máximo, o tribunal deixa como está, ou diminui, aumentar jamais, quando há somente o recurso da defesa. Agora, se houver recurso do Ministério Público e da defesa, aí é evidente que o tribunal pode acatar o recurso da defesa, da acusação, negar provimento ao recurso da defesa, dar provimento ao recurso da apelação para aumentar a pena
ou reconhecer causa de aumento ou causa agravante da pena não contida na sentença. Tá? O que não pode é, quando só a defesa recorre, o tribunal aumentar a pena. No máximo, ele fica como está. Ele não pode aumentar. Pode diminuir, aumentar não. Ou fica igual ou diminui. Tá certo? Tudo bem? Então, nós falamos dessa divergência que pode existir entre a vontade do réu e a vontade do seu defensor em recorrer. Falamos da apelação supletiva, que é importante também essa questão. Vamos ler o artigo 598 do Código de Processo Penal. 598. Pode ler, por favor. Certo? Então, ele entra no processo daquela parte em diante. Então, o ofendido ou seu representante legal são as pessoas enumeradas no artigo 31, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, através do assistente de acusação. Pode ser que ele não esteja habilitado no processo, ele se habilite no processo somente para propor a apelação supletiva, quando o Ministério Público não apresentar a apelação no prazo legal nos crimes de competência do júri ou do juiz singular nos termos do artigo 598 do Código de Processo Penal. Tá certo? Isso é chamado de apelação supletiva. Tem a principal, que é o titular, o Ministério Público, na ação penal pública, né? E se ele não apresentar o recurso no prazo legal, aí quem vai poder apresentar esse recurso é o ofendido ou seu representante legal, através do assistente de acusação. Chamamos então de apelação supletiva. Tá certo? Pois não. Não, competência também do juiz singular. Tá? Quando o Ministério Público não apresenta a apelação no prazo que a lei estabelece. É possível que em crimes de competência do juiz singular, ou seja, todos os crimes que não sejam dolosos, tentados ou consumados contra a vida, todos os demais são julgados por juízes singulares. E eles, se o promotor, que é o apelante principal, não apresenta o seu apelo no prazo legal que a lei determina, que é o prazo de 5 dias, inicia-se o prazo. E aí nós vamos ver se o assistente terá, o assistente de acusação, que é o advogado, que representa os interesses do CAD, ou seja, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nesta ordem, né? Ou a própria ofendido, caso não seja caso de homicídio, né? O próprio ofendido poderá, através do assistente de acusação, habilitar-se no processo e entrar com recurso de apelação. Agora, pode ser que ele já esteja no processo habilitado, porque a partir do momento que a denúncia é recebida, a partir desse momento, você já pode, o ofendido ou seu representante legal, já pode requerer habilitação no processo como assistente de acusação. E quando chegar um momento lá na frente, se o promotor não apelar, e ele tiver interesse, é lógico, né, em não apelar, o assistente de acusação poderá fazê-lo. E aí nós vamos só discutir o prazo, se é de 15 dias ou de 5 dias, se ele esteja habilitado ou não no processo. Tá bom? Isso nós vamos estudar na sequência. Então tá. Fala que é 15 dias, mas nós vamos ver um entendimento aí do STJ nesse sentido. Há posicionamentos doutrinários nesse sentido, que não, se ele já está habilitado, não teria motivo para ser um prazo diferenciado dos 5 dias que tem a defesa, que tem o promotor para apresentar. Qual o motivo? Se ele já vem caminhando junto no processo e recebendo todas as intimações do processo, por que ele teria prazo diferenciado? Agora, se ele não está habilitado, se ele está habilitando no processo somente para fazer o recurso de apelação, seria crível, seria viável dele ter um prazo maior para que ele possa fazer o recurso de apelação, porque ele não conhece o processo. Ele chegou no processo, se habilitou agora.
sem efeito suspensivo. O processo não vai retroagir porque ele entrou agora e refazer os atos anteriores. Não, ele pega o processo de onde está em diante. Então, se está em grau de recurso, ele terá que apresentar a apelação supletiva. Aí poderia se justificar esse prazo de 15 dias que a lei diz. Mas há quem sustente que a lei falou 15 dias e não falou se o assistente é habilitado ou não, portanto, deve respeitar o prazo de 15 dias. Mas isso nós vamos discutir daqui a pouco. Depois que falar. Depois que. Oi? Paridade de armas, né? Você não pode beneficiar uma parte em detração daquela outra parte, não é verdade? Porque qual que é o motivo que você vai distinguir se tem que existir o princípio da igualdade na paridade de armas? Né? A defesa tem 5, o assistente de acusação tem 15. Se ele já estava habilitado no processo, não justifica. Agora, se ele não estava habilitado, justificaria os 15 dias, ou seja, ele ter prazo a mais para poder tomar conhecimento do processo e assim interpor a apelação supletiva que nós acabamos de referenciar. Tudo bem? Então vamos iniciar agora, ainda temos uns minutinhos, porque ficamos sempre nesse horário de em média 1 hora, né, de aula direto, porque é um tempo que dá para gravar legal e não fica cansativo, não é verdade? E conseguimos levar o programa em diante com toda certeza. Então nós vamos falar agora das apelações e depois vamos estudar o processamento. Vou falar de interposição, como que interpõe e tudo e tal. Então vamos falar das hipóteses de cabimento da apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Tá? São as hipóteses contempladas no artigo 593, inciso 3º, letra A, B, C e D. Por isso que eu falei para vocês que nesse caso nós estamos falando de uma apelação de fundamentação vinculada. Eu não posso dissociar desses fundamentos para interpor a apelação das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Eu somente posso apelar com base em um desses fundamentos, ou mais de um fundamento, ou todos os fundamentos. Mas eu não posso criar uma nova argumentação para me interpor a apelação no Tribunal do Júri. São essas que a lei estabeleceu. Estas são as hipóteses de cabimento, de fundamento de apelação proferida por decisão em sede de Tribunal do Júri. Tá? Então vamos ler quem é o inciso 1 do artigo 593, inciso 3º. Então, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Essa questão é importantíssima, porque como que acontece? As nulidades relativas, elas precluem, se você não alegar no momento exato que a lei determina ou que elas ocorrem. Já a nulidade absoluta, não há convalidação do ato. Ela pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição, tá? Mas as nulidades relativas têm que ser arguidas em momentos que a lei determina. Então, por exemplo, se é crime de competência do júri, as nulidades posterior à pronúncia. Então, qualquer nulidade que ocorra entre a pronúncia, quando o juiz mandou o réu para o júri, até o julgamento, você tem que alegar, você tem que momentos especiais para você alegar. Então, se ocorreu uma nulidade, por exemplo, nos termos do artigo 479, você não pode juntar documento no prazo inferior, quem leu o 79 aí, 3 dias antes do julgamento, é isso? Quem pode ler o artigo 479 do Código de Processo Penal? Certo? Então tudo bem, isso é nulidade. Se você juntar no segundo dia e o juiz acatar essa juntada, nós estamos diante de uma prova ilegítima.
uma prova ilícita, ilegítima, porque o Código de Processo Penal proíbe. Vamos imaginar que isso foi juntado, o juiz deferiu. Quando você vai alegar? Quando apregoada as partes, iniciado o julgamento, você vai, excelência, tem uma nulidade a ser arguida. Se você não arguir esta nulidade neste momento, torna-se preclusa, falando em nulidade relativa. Porque o momento de você arguir é quando apregoado às partes iniciado o julgamento. Você tem que arguir essa nulidade. Quem lê o artigo 571, salvo engano, inciso 4 do Código de Processo Penal? Pode ler, por favor. 571.